Em outubro de 86, né, nós realizamos uma feira do livro em Jacupiranga. E depois começamos a divulgar os livros regionalmente nas cidades. Então, na época, o ID e depois a Boa Nova nos serviu os livros em consignação e nós começamos a pedir em quantidades maiores para fazer feiras do livro. Então, o meu acesso ao livro, eu sempre gostei de estar com o livro espírita, né? Pois bem, e as cartas, como é que elas começam? Ela não foi um trabalho planejado. Eu vou escrever carta para os reeducandos. Não foi dessa maneira. Como lá no outro relato eu disse lá. Então eu tinha na família uma parente, uma prima, né, que estava reclusa, numa cadeia pública próxima ali à região de Araçatuba. Então ela estava lá reclusa e era um parente que eu não tinha acesso, né, por causa de problemas familiares ali. A gente se afastou. Eu fui para São Paulo e ela se viu numa condição de casada, com filhos, órfã, né, já sem os pais, e se envolveu com tráfico de droga. Ela vende, ele, o marido, tráfico. Eu não cheguei a conhecer o marido dela, não cheguei a conhecer, até hoje. E ela presa, e toda vez que eu ia visitar meus pais, eu perguntava dessa prima. Vinha um negócio na minha mente, perguntar dessa prima, e eu perguntava, e ficava, não se envolva, não deixa quieto. Até que um dia, eu estava lá com meu pai, chegou uma tia, a irmã dele, e eu perguntei, e Cláudia, né, o nome dela é Cláudia. Aí ela me deu o endereço dela. E eu cheguei na minha casa, escrevi uma carta para ela e coloquei no envelope o Evangelho segundo o Espiritismo, essa carta escrita de punho, um envelope em branco, uma folha em branco, selei o envelope e sempre mando mensagens espíritas do grupo dos mensageiros e do Momento Espírita, algumas mensagens que eu imprimi e mandei junto. E seguiu a carta. E veio a resposta. Ela gostou, começou a ler o livro, aí começamos a trocar correspondência. Aí, num determinado dia, eu chego lá, tinha 2 cartas, que era uma colega de cela, também de Araçatuba, que me escreveu fazendo perguntas e que também gostaria de ler o Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, veja bem, ali nessa segunda, eu também falei, legal, né, bacana, uma pessoa se interessou. Eu também respondi a essa moça de Araçatuba. E depois chegou 3 cartas. Uma outra colega de cela também escreveu. Só que, em determinado momento, essa segunda moça, ela foi transferida para São José do Rio Preto, de Araçatuba, para São José do Rio Preto. E lá começou a chegar cartas de São José do Rio Preto. Então ela já foi divulgando como Ela se foi fosse divulgando. como se fosse já um trabalho consolidado, né? Porque aí os livros foram chegando